a lenda penitente restaurando o legado de Maria Madalena. Por séculos, a figura de Maria Madalena foi envolta em equívocos e deturpações dentro da tradição cristã. Sua imagem foi moldada por narrativas que a reduziram a um estereótipo simplista. Relegada ao papel de uma prostituta arrependida, sua verdadeira importância dentro do movimento inicial de Jesus foi sistematicamente obscurecida. No entanto, novas pesquisas e descobertas estão trazendo à luz uma figura muito mais complexa e influente. Este ensaio argumentará que Maria Madalena não era uma mulher caída buscando redenção, mas uma discípula proeminente e companheira amada de Jesus, a quem foi confiado conhecimento espiritual crucial. Ela desempenhou um papel vital na disseminação dos ensinamentos de Jesus. Sua história, como revelada em textos antigos e suprimida por aqueles no poder, desvenda uma narrativa de autoridade espiritual que desafia os fundamentos patriarcais do cristianismo estabelecido. Esses textos oferecem uma visão alternativa e poderosa de sua influência. Ao desvendar a manipulação histórica em torno de Maria Madalena, podemos começar a recuperar seu lugar de direito como figura central no desenvolvimento do pensamento e da prática cristã. É um passo crucial para entender a verdadeira diversidade e riqueza da tradição cristã. O decreto papal, Gregório Magno e a forja de uma pecadora. A transformação de Maria Madalena de seguidora, devota a pecadora arrependida, pode ser rastreada até um momento crucial no século VI. Este momento foi marcado por uma série de sermões que mudaram para sempre a percepção dela. O Papa Gregório Magno, em uma série de sermões, confundiu Maria Madalena com várias mulheres não nomeadas nos evangelhos. Ele fez isso de maneira deliberada, criando uma narrativa que se espalhou rapidamente. Ele a identificou erroneamente como uma ex-prostituta que ungiu os pés de Jesus com suas lágrimas e cabelos. Esta interpretação errônea teve consequências profundas. Essa interpretação errônea deliberada, amplamente disseminada por todo o mundo cristão, serviu para solidificar uma narrativa que diminuiu a posição de Maria Madalena. A história dela foi distorcida e usada para outros fins. Ao retratá-la como um símbolo de pecado sexual e arrependimento, Gregório Magno efetivamente silenciou sua voz e marginalizou suas contribuições para a comunidade cristã primitiva. E isso teve um impacto duradouro na forma como ela foi vista. Este decreto papal teve um impacto duradouro, moldando séculos de interpretação teológica e representação artística de Maria Madalena. A influência de Gregório Magno ainda pode ser sentida nas representações modernas dela. Desenterrando a verdade, a Biblioteca de Nag Hammadi e o Evangelho de Maria. A descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi em 1945 representou um desafio inovador à narrativa estabelecida em torno de Maria Madalena. Esta coleção de textos antigos revelou novas perspectivas sobre figuras religiosas que foram, até então, mal compreendidas ou subestimadas. Entre a coleção de textos coptas estava o Evangelho de Maria, um evangelho não canônico que apresenta um retrato radicalmente diferente de Maria Madalena. Este texto sugere que ela desempenhou um papel muito mais significativo na comunidade cristã primitiva do que se pensava anteriormente. Neste texto, ela emerge como uma confidente de confiança de Jesus, a par de ensinamentos secretos não compartilhados com outros discípulos. A relação entre Jesus e Maria Madalena é retratada de uma maneira que desafia as narrativas tradicionais. O Evangelho de Maria a descreve como uma fonte de sabedoria e discernimento espiritual, confortando e guiando os apóstolos após a crucificação de Jesus. Ela é mostrada como uma líder espiritual que oferece conselhos valiosos em tempos de crise. Essa descoberta, juntamente com outros textos gnósticos, oferece um vislumbre de um período do cristianismo primitivo em que as mulheres ocupavam posições de autoridade e liderança espiritual.
Estes textos desafiam as percepções tradicionais e abrem novas discussões sobre o papel das mulheres na história religiosa. Uma mulher de autoridade, desafiando o domínio patriarcal sobre o cristianismo primitivo. O Evangelho de Maria revela uma dinâmica dentro do movimento inicial de Jesus que desafiou diretamente as estruturas patriarcais emergentes. O papel de Maria Madalena como líder e visionária dentro da comunidade, como retratado no texto, contrasta fortemente com a posição subordinada atribuída às mulheres no cristianismo ortodoxo posterior. O Evangelho de Maria relata como ela desafiou Pedro, que questionou sua autoridade para transmitir os ensinamentos de Jesus. Sua coragem diante de tal oposição destaca uma luta pela igualdade espiritual que ressoa profundamente com o público contemporâneo. O texto sugere que as comunidades cristãs primitivas eram muito mais diversas e inclusivas do que tradicionalmente retratado. Ecos de um evangelho silenciado, gnosticismo e a luta pela inclusão espiritual. O Evangelho de Maria é considerado um texto gnóstico. O gnosticismo, um conjunto diversificado de crenças cristãs primitivas, enfatizava a experiência espiritual pessoal e o conhecimento direto do divino. Essa ênfase na revelação individual frequentemente desafiava a autoridade da religião institucionalizada. A supressão de textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Maria, pode ser vista como parte de um esforço mais amplo para consolidar o poder dentro da Igreja nascente. Ao silenciar vozes e interpretações alternativas, aqueles no poder buscavam estabelecer uma doutrina unificada que reforçasse sua própria autoridade. A exclusão do pensamento gnóstico resultou em uma compreensão mais restrita e hierárquica do cristianismo, que marginalizou as vozes e experiências de mulheres como Maria Madalena. O preço da ortodoxia. Como a supressão de Maria Madalena impactou a história cristã. As consequências de silenciar a verdadeira história de Maria Madalena e suprimir textos gnósticos reverberam ao longo da história cristã. A marginalização das mulheres dentro da Igreja, a ênfase na autoridade clerical e a supressão de vozes dissidentes podem ser ligadas a essa luta inicial pelo controle da narrativa do cristianismo. Se as perspectivas mais inclusivas e igualitárias encontradas em textos gnósticos como o Evangelho de Maria tivessem sido aceitas, a trajetória do pensamento e da prática cristã poderia ter sido significativamente diferente. Recuperando sua voz. A mensagem de Maria Madalena para a espiritualidade moderna. A redescoberta da história autêntica de Maria Madalena tem profundas implicações para a espiritualidade contemporânea. Sua jornada de mulher ostracizada, a apóstola reverenciada, oferece uma poderosa mensagem de redenção e transformação. Sua coragem em desafiar as estruturas patriarcais e sua devoção inabalável aos ensinamentos de Jesus servem de inspiração para aqueles que buscam viver autenticamente e desafiar a injustiça. Ao abraçar a história de Maria Madalena, podemos começar a desmantelar o legado prejudicial de misoginia e exclusão que assola o cristianismo há séculos. Além do binário, abraçando o divino feminino no século XXI. A história de Maria Madalena nos convida a reconsiderar o papel do divino feminino dentro do cristianismo. Seu relacionamento íntimo com Jesus, sua profunda compreensão espiritual e sua liderança dentro da comunidade cristã primitiva desafiam a imagem tradicional de Deus dominada pelos homens. Reconhecer Maria Madalena como apóstola e portadora da sabedoria divina permite uma compreensão mais equilibrada e holística do divino, que abrange os aspectos masculinos e femininos do sagrado. Um legado reacendido. O poder duradouro da verdade de Maria Madalena. A história de Maria Madalena é, em última análise,
uma história de resiliência e do poder duradouro da verdade. Apesar de séculos de deturpação e supressão, seu legado ressurgiu, oferecendo uma alternativa convincente às narrativas dominantes da história cristã. Ao nos envolvermos com sua história, embarcamos em uma jornada de redescoberta das vozes perdidas e narrativas silenciadas que moldaram nossa compreensão da fé. À medida que continuamos a lidar com as complexidades de gênero, poder e espiritualidade no século XXI, a mensagem de amor, coragem e autoridade espiritual de Maria Madalena serve como um farol de esperança e inspiração.